como é que se explica que um projeto que diz que ajudou Moçambique a desenvolver, que atualmente tem extensionistas a se aglomerarem de frente do Ministério da Agricultura para exigir salários, para exigir dinheiros que lhes são devidos? Como é que se explica também que é um projeto que sozinho considera ter desenvolvido o setor da agricultura, que termine e que o ministro atual diz-se desconhecer o mesmo, os projetos, o estado do mesmo projeto, e inclusive diz que não houve uma avaliação formal para um projeto que gastou milhões de meticais. Bom, primeiro, o que partilhei é que o projeto, se foi preterido, é porque teve, nesse caso, algumas situações que o governo julgou não continuar com este projeto, mas não significa não ter dado o seu contributo. Uma coisa é o projeto estar bem sucedido e resolver o problema dentro das expectativas das pessoas, e outra coisa é o projeto não responder à expectativa, mas impulsionar em percentagens mínimas aquilo que foi a sua presença, porque também eu não creio que os extensionistas estiveram lá a dar assistência aos camponeses e que não tenha qualquer impacto. É isso que eu não concordo. Houve algum impacto positivo, mas não na dimensão em que se esperava. Por isso, o projeto foi preterido. Ok. 2, nessa situação de termos os extensionistas aglomerados no Ministério a exigir os seus salários, é de veras preocupante. Eu acho que não é justo que coloquemos os funcionários a trabalhar, a aplicar o seu conhecimento, sobretudo a perder o seu tempo, e depois não ter os Mas é daí salários que os nós trabalham. perguntamos se desenvolveu a agricultura. Como é que se explica que tenhamos extensionistas a reclamarem salários? Afinal, sozinho, é um projeto falhado ou está numa fase de reestruturação necessária? Ou é uma fase de uma reestruturação necessária? Bom, vou agora me atrelar àquilo que o Dr. Antônio Muxanga dizia, de que os extensionistas, enquanto técnicos, enquanto pessoas, precisam ser respeitados. Então, se nós queremos que extensionistas sejam respeitados, devemos reconhecer o seu contributo ao longo do exercício desse projeto ou programa Sustenta. Porque se dissermos que é um programa totalmente falhado, que não tem impacto, então estamos a dizer também de que esses técnicos que estiveram lá trabalhando não fizeram nada, que não é correto, e não é verdade isso. Então, estiveram lá, trabalharam. Agora, se o problema tem a ver com a gestão, é outro conceito. Então, a gestão, não há dúvidas de que é uma gestão que merece todo o repúdio, uma moção de repúdio total, um grupo de gestores que, na minha opinião, também tinha que conhecer a tenda das revelações, porque não faz sentido que o país continue a fazer pagamento de dívidas de um projeto que beneficiou maioritariamente os gestores, em detrimento do objeto fundamental, que são as famílias. Então, que agora são as está a dizer que populações. beneficiou aos gestores e não à agricultura. É assim, a presença, vou tentar aqui fazer uma explicação muito elementar para maior compreensão. A presença de extensionistas junto aos camponeses teve grande impacto, porque esses extensionistas deram assistência aos camponeses. Mas, conforme sabe, de que essa assistência precisava também de apoio em tecnologias, e para que haja apoio Sozinho, em por favor, tecnologias... responda a minha questão. Eu vou repetir agora. Não vamos aqui dar algumas voltas para Diga. que possamos fazer uma melhor gestão do tempo. Este projeto, afinal, beneficiou ao setor da agricultura ou aos gestores? Porque parece que agora disse que beneficiou aos gestores. É uma nova revelação que traz. Queremos entender. Beneficiou mais aos gestores deste mesmo projeto ou
à agricultura? E se sim, quais são os indicadores na agricultura que nós podemos apontar de que sim, são os que nos levam como frutos deste sustento? Ok. A minha resposta é tão simples quanto isso. O projeto Sustenta beneficiou as duas partes. Beneficiou de forma mínima as famílias, ou em percentagens muito reduzidas, Ok. mas beneficiou de forma ilícita aos gestores. Ok, Porque existem vamos por dados que partes. foram revelados. Vamos por partes. Sim. Na família, quais são os indicadores? Bom, Continuamos com alguns níveis. julgo Acha que melhoramos as nossas percentagens de pobreza? Acha que, por exemplo, as 3 refeições que foram referidas pelo ministro na altura se fazem sentir nestas famílias? Quais são as províncias exatas que pode indicar como as que se beneficiaram e que estão melhores devido ao sustento? Certo. Bom, primeiro dizer que a teoria de 3 refeições é uma mentira, não é verdade. Porque mesmo aqui na cidade de Maputo, existem pessoas que não têm refeições condignas. Não conseguem, portanto, juntar as 3 refeições. Então, não é verdade isso, que em Moçambique a maior parte beneficia, portanto, de 3 refeições. Essa é uma mentira. Por isso eu disse que esse tipo de atitudes não procede, portanto, num país que se quer desenvolver. Com relação à evolução das famílias, neste momento, eu não trago, portanto, os dados, porque o maior indicador tinha que ser, portanto, fazer uma avaliação de evolução antes e depois da implementação deste projeto. Então, onde é que o Sozinho tirou essa ideia de que as famílias melhoraram se não tem dados, Sozinho? Ok, a melhoria que referimos-nos é a qualidade de produção. Por quê? Tivemos lá técnicos, nesse caso extensionistas, a dar assistência às famílias. Eu não creio que um técnico alocado, portanto, para um grupo de famílias a dar assistência e que não tenha melhorado nada. Isso não creio. Mas houve desafios, sim. Quais são os desafios? É que, ainda que tenha uma maior assistência técnica, se não tens tecnologias para apoiar, portanto, aquilo que são as intenções do... Quais são, por exemplo, as províncias que se pode avançar, elencar, onde o Sozinho tem esta percepção ou, se calhar, viu que este projeto Sustenta trouxe melhorias na produção? Porquê? Porque continuamos a ter as mesmas reclamações sobre custo de vida, condições em que as famílias vivem, continuamos a ter as mesmas condições, reclamações de pobreza nas famílias, até nas províncias em que falava-se muito desta questão do sustento. Por isso é que eu estou a perguntar, esta condição de melhoria, onde é que o Sozinho tirou? Há alguns dados específicos que nós podemos recorrer a elas para podermos perceber que realmente o Sustenta trouxe melhoria de produção agrícola. E também, será que esta produção se faz sentir no prato das famílias moçambicanas? Ok, é assim, Dava. Com relação aos dados concretos, eu preferia que me desse um TPC para eu buscar, portanto, os dados concretos, as percentagens portanto, de evolução antes e depois do projeto, para trazer aqui com algum fundamento. Mas eu tenho informações meramente teóricas de que houve, obviamente, impacto positivo, ainda que seja em percentagens mínimas, deste programa Sustenta nas famílias. Mas é daí onde nós questionamos. Essas informações que o Sozinho tem, de quais fontes? Porque o ministro disse não ter uma avaliação formal. É daí que nós perguntamos. O ministro qual é? O antigo ou atual? O recente. Ele Mas disse você que não não tinha ouviu avaliação. falar o ministro a dizer que ele está preocupado com alimentar Moçambique, o resto é fauna acompanhante? Não ouviu falar o mesmo ministro a dizer que ele não ouvia falar, nunca ouviu falar de sustento? O indivíduo que estava a gerir o Vale do Zambeze, como que nunca ouviu falar de sustento? Então vamos deixar esse assunto do ministro. Não, vamos tocar, porque é importante. O É que ministro não faz sentido. não tem uma avaliação formal, mas percebemos que há uma avaliação, embora seja teórica, do Sozinho, que traz. É por isso que nós queremos perceber, para que também possamos ter dados
para enriquecer o nosso debate. É só por isso, sozinho. Dava, é assim, eu carrego uma enorme responsabilidade neste país. Pois, Por isso, eu sou proibido de mentir. verdade. Nessa ordem de que eu não devo mentir, eu prefiro ir buscar dados concretos. Eu tenho fontes que considero fidedignas, que revelaram-me informações muito importantes com relação ao sustento. Mas eu quero confrontar esta informação que eu recebi e, portanto, respostas concretas no terreno e depois socializo a si e aos moçambicanos. Eu prefiro assim. Okay. Que é para Então, prefere que eu lhe dê o no... TPC, como disse. Afirmativo, para Ok. evitar entrar Tem aí o num TPC. plano de lamacento desnecessariamente. Porque, Voltaremos com porque este não é debate, estamos a marcar agora, voltaremos com este segunda-feira, não é debate. isso? Até mesmo. Próxima quarta-feira. Voltaremos com ganharmos estes juntos. dados, Sim. já que quer o TPC e pede o TPC aqui em Próxima direto. quarta-feira. Tá bem. O juro é este, próxima quarta-feira. Nós vamos. Muito bem. Bom, até podemos estar juntos novamente na quarta-feira, Ok. mas vou mesmo pedir que responda. trazer às os questões. dados. Traga mesmo o rascunho uma vez. Pediu o TPC Ah, pessoalmente. sim, eu sei fazer TPC muito bem. Ok, tudo bem. Vamos ver dados concretos que Sim, até o próprio percentais, ministro tudo. não tenha. Agora, quanto ao enriquecimento, ou melhor, não ao enriquecimento, quanto à melhoria, ou melhor, a este benefício dos gestores? Não, existem dados, relatórios foram publicados por entidades, fundamentalmente da sociedade civil, que trabalham na pesquisa, como o caso do CIP, e uma outra entidade que não me ocorre por hora, que publicaram dados sérios de que este projeto beneficiou mais gestores, onde um fulano de comunicação e imagem ganhava milhões de ajudas de custo. Isso é improcedente, não faz sentido. Esses dados devem ser, portanto, revelados. Logo, a se comprovar essa atitude, julgo ser correto levar esses indivíduos à barra do tribunal, porque Moçambique não pode viver de nhonguistas raposas. A semelhança disso está aquilo que estava aqui a referir o doutor Antônio Muxanga. Eu passei a mesma situação em que entro no avião, eu tinha viajado na semana passada, entro no avião, aqueles fulanos não falam língua portuguesa, só tem um tradutor, tal como dizia o doutor Muxanga. E depois outra coisa engraçada, é me servir chips numa viagem que estou a pagar perto de 18 mil meticais. Isso para mim não faz sentido. Não faz sentido. Então, Posso lhe elogiar? tenha bondade. Elogio o Pode ser, fato de fico. ter dados e até citar as fontes. No caso de CIP, que é uma organização ok. bastante credível, cita dados sobre os benefícios aos gestores do projeto Sustenta. Mas por que devo parabenizar por isso? Devo-lhe parabenizar, porque está a trazer dados com base em fontes, pelo menos neste capítulo de benefícios aos gestores. Mas já para o outro capítulo. Não, ficou para que TPC. tem que ver. Fica para o TPC. Se eu sei fazer muito bem o Mas, TPC. Só que é mesmo para questionar esse fato de ter fontes sobre os benefícios para os gestores ok. e não ter fontes para o benefício às famílias. dados